Voltamos, como podem ver, depois de sábado ter sido um dia muito agitado, voltamos à temática do todo o terreno, porque tenho o recente vencedor, poucas horas passaram, pouco mais de 24 horas da vitória na prova de abertura do Campeonato de Portugal todo o terreno, 2022, João Ferreira, que está já connosco aqui no 16 Válvulas, depois já de poder descansar um pouco mais sobre o fantástico resultado do fim de semana. Sem mais demoras, e depois de darmos as boas-vindas, mais uma vez, a um regresso que saúda aqui connosco no 16 Válvulas por parte do João, eu vou começar para já por lhe perguntar, João, a pergunta inicial tem de ser esta: como é que se sente depois da vitória logo na prova de abertura? Foi um peso que tiraram de cima, porque já vamos conhecer o projeto em definitivo, onde é que estão os vossos objetivos para esta época, mas eu pergunto, depois de concluída uma prova como é a de Beja, pergunto qual é o estado de sentimento nesta altura, João. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Gonçalo. Antes de mais, agradecer aqui o convite para os 16 Válvulas. É sempre um prazer falar do nosso desporto. E sim, depois da prova de Beja, sinto-me contente, obviamente, com o resultado que conseguimos obter. E confesso que também tirei um peso de cima. Andava há o meu quarto ano de terreno e confesso que desde sempre ambicionava por uma vitória. Apesar de já ter, no T2, ter tido algumas vitórias, ambicionava uma vitória à geral e num ano em que estreámos um carro logo na primeira prova, não tivemos muito tempo para fazer os quilómetros que eu desejava e treinar alguns aspectos e perceber melhor o carro. Sem dúvida que na prova de abertura, com um vasto lista de candidatos à vitória, sermos nós quem ganhou, sem dúvida que é muito gratificante e quero agradecer a todos os que me apoiaram, desde a ARC, ao David, ao meu pai, ao Ricardo Porém, todos que me ajudaram para que esta vitória fosse possível. Perfeitamente, e estão mais que justos esses agradecimentos. Mas vamos voltar atrás um pouco no tempo, porque não tivemos ocasião, foi muito a azáfama, não só de preparação, lançamento do projeto 2022 e logo de seguida à prova de Beja, mas eu queria aproveitar que tenho aqui o João hoje para nos falarmos um bocadinho mais deste projeto, um projeto bem interessante em que o João aposta em 2022 num novo carro, um carro diferente, um carro de facto que tem especificidades bem marcadas para o todo o terreno. Eu vou perguntar para já, e podemos começar já que vamos falar do projeto 2022, como é que foi a negociação tida para este seu projeto de 2022? O Mini, a RC, enfim, fale-nos um bocadinho mais, neste caso, se for possível, João, desta aposta e onde é que estão os objetivos, obviamente. Esta aposta vem desde o final do ano passado, que já tínhamos ideia deste mudar de carro. Efetivamente não sabíamos, havia duas hipóteses, que era Toyota ou Mini. Estávamos também à espera dos resultados da Dakar para ver o que é que dava. Também com estas novas categorias que nós regulamentos do T1+, estávamos à espera de ver o que é que a Toyota fazia, se era fiável, se não era. E efetivamente, apesar da Toyota ter ganho o Dakar com o Nasser, optámos pelo Mini. Foi a escolha tomada pelo meu pai, por mim, e sem dúvida alguma que é uma excelente escolha. Mesmo que fosse a Toyota, era uma excelente escolha. São dois grandes carros, admito que sejam muito diferentes, nunca tive a oportunidade de conduzir uma Toyota destes novos modelos, mas não tenho qualquer dúvida que são dois grandes carros. Acho que não dá para dizer qual é que é melhor. Acho que são carros diferentes, a Toyota há de ser melhor numas coisas, o Mini há de ser melhor de outra, mas sem dúvida que são dois grandes carros e estou muito contente com a escolha que fizemos e com o carro que temos. E desculpe, diga-me, João, por favor. Não, era só isso. Ia perguntar se considerava aqui uma aposta arriscada. Vamos ver, vamos a nível de fiabilidade e tudo mais, porque também há mais minis também aqui a correr, como nós sabemos também na equipa do Manuel Russo, não é? M-Racing, também com o Alejandro. Considerou ser uma aposta arriscada ou foi uma confiança de logo do início? O próprio pai, o Paulo José Ferreira, a quem desde já saúde também, era óbvio que vamos ter que falar do pai aqui também nesta entrevista, mas o Paulo Rui Ferreira perguntava-lhe, João, quando foi feita esta escolha, foi uma escolha ponderada a mais do que uma pessoa ou chegou-se a um ponto em que o João é que decidiu? Todos deram a sua opinião e o João disse, eu quero aquele carro. Sim, sem dúvida que ponderamos muito todas as diferenças que tem de um carro e do outro, em termos de fiabilidade, de manutenção por quilómetro. Em termos de fiabilidade, acho que tanto o Mini como a Toyota têm provas dadas, tanto também no nosso campeonato, como o próprio Gonçalo disse, temos o piloto Alejandro Martins da M-Racing, tem um carro igualzinho ao nosso, que, como já podemos ver, é um carro super fiável e muito rápido. O Alejandro consegue resultados sempre muito interessantes. Assim como a Toyota, temos o João Ramos e o Tiago Reis, que o Tiago foi campeão e o João Ramos também é um piloto muito forte. Portanto, sem dúvida que são dois, como disse, são dois grandes carros muito fiáveis. E apesar de termos escolhido o Mini, considero a Toyota um excelente carro e que decidimos, porque também a Toyota não tinha carros
com a última evolução que nós queríamos, não tinha carros para entrega, e achámos que a categoria T1+ não seria adequada para o nosso campeonato e para o tipo de provas que queríamos fazer. Queríamos fazer este ano, como disse, o campeonato europeu, que são provas mais parecidas que temos em Portugal, mais estilo de Baja, e achamos que o T1+, de momento, não é o carro adequado para isso. Podemos estar certos ou errados, não sei, mas é a opinião que eternamente eu, o meu pai, o meu navegador, o Jorge e o feedback da ARC e das pessoas que são próximas de nós nos dão, que os T1+ são bons sim para o deserto, mas que para Bajas ainda o T1 prevalece os T1+. Uhum. E as primeiras sensações quando se sentou, naturalmente em preparação e depois também no shakedown para a presença em Beja, corresponderam de facto àquilo que tinha de expectativas, ou verificou que teria que se adaptar o seu estilo de condução a uma viatura diferente em relação a toda a sua escola de progressão, que é notável, aqui o João, dar-lhe os parabéns, tem feito neste caso aquilo que é esperado de um piloto do terreno, tem feito passo por passo até passos seguros. Perguntava-lhe, neste caso, quando teve a ocasião de sentar ao volante, se foi essa, de facto, a sensação que ficou logo de início. O Mini superou todas as expectativas que eu tinha. O carro mais potente, mais evoluído, digamos assim, que eu tinha conduzido, tinha sido a Toyota do meu pai, que infelizmente herdou em Marrocos. Portanto, comparando com esse carro, o salto é gigante. Eu tenho dito que nem parece que corre na mesma categoria, comparando então com o carro que eu corri em 2021. Não há comparação. São carros completamente distintos. Também tem 10 anos de evolução. O meu carro era de 2011, este é um carro de 2020, 2021. Portanto, tem uns 10 anos de evolução e obviamente notam-se. É impressionante. O primeiro contacto que eu tive com o carro, fiquei bastante impressionado e até achei que o carro estava a andar depressa demais, tive que me adaptar ao carro. Obviamente sim, tive que mudar algum estilo de condução. Estava habituado a andar num motor a gasolina em que temos que andar em regimes muito altos, esticar muitas mudanças, e agora com um carro a diesel temos uma relação muito mais curta, o binário, temos muito mais binário, portanto sim, digamos que a condução mudou um pouco, mas acho que a base continua a mesma e tenho muito ainda para aprender, obviamente. A ARC tem-me dado também uma ajuda importante e o Ricardo, porém, tem um vasto conhecimento de carros a gasóleo e minis também, da X-Ride, que já ganhou várias corridas com ele. Portanto, sim, a aprendizagem, tivemos uma aprendizagem durante esta última semana no carro e espero continuar a ter durante o ano para continuarmos a obter bons resultados. E já no seu navegador a mesma coisa, teve que aprender a dar notas mais depressa? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que o David agora tem que falar um bocadinho mais depressa. Então, optámos também por este ano evoluir um bocadinho as nossas notas, especialmente no prólogo. Tínhamos siglas, digamos assim, muito básicas que não nos permitiam, se calhar, andar tão depressa por aconselhamento da RC e do Ricardo, porém, e do meu pai, obrigaram-nos a ter mais números para indicar o grau das curvas do prólogo e sem dúvida que isso tudo junto viu-se no Pro, conseguimos um resultado bastante interessante. Uhum. Vamos começar então, nesta altura, por falar então da prova de Beja, prova de abertura do Campeonato de Portugal Todo o Terreno. Aproveito e pergunto-lhe em relação a presenças, portanto vai fazer a temporada por completo, com um objetivo claro para esta temporada que não chegámos a falar. Como é que vai ser, João? Antes de falarmos especificamente só de Beja. Esta temporada, como disse, vou fazer o Campeonato da Europa. Para já, a nossa participação nas corridas em Portugal passou por Beja, irá passar agora pela Baja do ACP em Grândola, no próximo mês, para preparar o europeu que começa no final de abril, início de maio, que a prova de abertura é a Baja da Extremadura em Badajoz. E depois, confesso que ainda não tivemos tempo para analisar o calendário todo, consoante as provas em Portugal, se tivermos hipótese de fazer em termos de logística, tanto trazer o carro das outras provas e em logísticas também, eu e David orientarmos a nossa vida na escola, se conseguimos ou não fazer as provas em Portugal, mas sim, se efetivamente estas condições se reunirem todas, iremos estar presentes as provas em Portugal, mas sempre a dar prioridade às provas do europeu. E no europeu, algum objetivo claro em relação a resultados já, porque estamos a falar de uma aposta forte, objetivo já para a classificação final do europeu? Não, para já não há qualquer objetivo, não sabemos sequer que pilotos é que vão estar presentes, obviamente que ambicionamos lutar pelos lugares cimeiros. Acho que o Beja foi um bom indicador que estamos a caminhar no caminho certo e a trabalhar na direção certa, porque apesar de Portugal ser só, e mete umas boas aspas, ser só um campeonato a nível nacional, é extremamente competitivo, com grandes pilotos, grandes carros e os ritmos que se impõem são sempre muito altos, nomeadamente uma prova do Campeonato do Mundo que foi em Porto Alegre, o Tiago Reis e outros tantos pilotos andaram na frente,
Portanto, sem dúvida que se conseguimos um bom resultado em Portugal, acho que sem dúvida alguma vamos conseguir um bom resultado no Europeu, se continuarmos a trabalhar nesta direção. Muito bem. Especificamente sobre o Beja, iria fazer aqui uma pergunta antes de conhecer em detalhe a evolução dentro da própria prova. Perguntei-lhe, ou vou-lhe perguntar, se também foi importante ter as palavras de confiança de quem eu encontrei e que sei que de certo esteve próximo de si, neste caso a nível da X-Ride com o Tobias Conte, que eu encontrei, com quem troquei algumas impressões, inclusive ouvir opiniões sobre as provas em Portugal, mas naturalmente também da performance do João até ao final do primeiro dia. Pergunto-lhe se também foi importante para si ter a presença, neste caso, próximo de si, e naturalmente aqui figura base, podemos dizer, não será topo, mas será ali mesmo ao lado, em relação à presença da X-Ride no seu carro. Foi importante também para si ter a presença do Tobias? Sim, sem dúvida que a presença do Tobias foi muito importante, não só na prova de Beja, mas durante a preparação da negociação do carro, do material, do apoio, fornecer-nos 2 mecânicos e mais um engenheiro para estar connosco na corrida, também para a RC perceber como é que o carro trabalhava, as eletrónicas, o chassi, a mecânica, tudo, e sem dúvida que ter o senhor Tobias Conte a dar-nos apoio com os seus mecânicos dá-nos uma tranquilidade muito maior, caso haja algum problema, consigamos resolver mais fácil. O mecânico que nos enviou, que era o Filipe Ferrão, que foi um mecânico do carro em Porto Alegre com o Alok Zica, também nos deu um apoio enorme, conhece o carro melhor que ninguém. Também quando eu tinha alguma dúvida, alguma sensação a conduzir, ele conseguia-me dizer se faz isto, faz aquilo, ou tenta falar com o engenheiro. Portanto, sem dúvida que a presença da X-Ride nesta prova de abertura foi crucial. Uhum. Portanto, a X-Ride vai ter aqui um papel importante, vai ter aqui uma ligação com a ERC especificamente para o seu carro, será isso? Uma proximidade entre as duas marcas e os dois projetos, vamos dizer assim, entre a ERC e a X-Ride, com o João a beneficiar dessas situações, é isso? Sim, obviamente que que a RC, a X-Ride, peço desculpa, a RC vai estar muito em contato com a X-Ride, portanto, para pedir material, seja preciso em provas, revisões sejam precisas, informações, setups do carro, afinações, tudo, vai ter uma conexão muito próxima com a X-Ride, mas será só essa a relação, não temos aqui nada de representantes a nível nacional, não há nada, há só um contacto de cliente-fornecedor, que será assim durante o ano todo. Muito bem. Prova de Beja começa naturalmente com um prólogo vencido por João Ramos, com a sua Toyota, mas a sua entrada foi uma entrada cautelosa ou, pelo contrário, foi uma entrada adaptada àquilo que poderia ser o seu ritmo? Qual foi a estratégia para a abordagem do prólogo? Confesso que quando entrei no Polo estava um bocadinho receoso, estrear um carro novo e logo um carro que sabíamos que tinha possibilidades de andar na frente, comecei o prólogo um bocadinho receoso. No entanto, não tive qualquer problema no prólogo, não tivemos nenhum susto, impusemos o nosso ritmo, obviamente que não foi um ritmo lento, foi sim um ritmo rápido, mas sem cautelosos, sem arriscar nada, e confesso que até fiquei surpreendido com o segundo lugar, porque eu nem costumo fazer bons prólogos, desde o tempo dos T2 nunca fiz um prólogo de bom. Portanto, fazer este prólogo com um carro novo, com estas mudanças todas de notas e o David adaptar-se à velocidade do carro e etc., foi uma surpresa enorme. Eu nem queria acreditar quando vi os resultados, mas sim, obviamente ficámos muito contentes e são pontos importantes. Uhum. Para a primeira parte, primeira passagem, então, no primeiro setor seletivo, o setor número 1, para sábado, ao final do dia já estava lá na primeira posição o próprio João. Eu pergunto-lhe, em relação à performance para este primeiro dia, foi também uma surpresa, tal como foi o prólogo, ou não? Ou em determinada altura percebeu que era de facto aquele o andamento e que era possível de facto estar na primeira posição? Sem dúvida que foi uma surpresa. Escolhemos, no final do prólogo, podíamos escolher a ordem de partida para o setor. Escolhi partir em primeiro lugar porque era um objetivo que tinha também por um toque pessoal. Gostava de um dia de ir a abrir pista, apesar dos SSV já terem passado, mas gostava de ser o primeiro carro na estrada. E assim, foi um sonho que eu realizei. Algum dia teria que realizar e na prova vez realizei 2 vezes, digamos assim. Mas sim, começámos a impor o nosso ritmo, tentar não cometer muitas loucuras de início e rapidamente percebemos que o ritmo era aquele, apesar de eu ter cometido muitos erros devido a alguma pressão que tinha, alguma imaturidade que ainda tenho, porque só estou presente neste desporto há 4 anos e ter, por exemplo, um João Ramos a partir de atrás de mim, que, como todos sabemos, é um piloto super rápido, os pilotos brasileiros, sabia que apesar de não estar ali perto de nós, o Tiago Reis ia ser um piloto super rápido, Alejandro Martins e tantos outros, sem dúvida que deu ali um nervosinho miudinho acrescido, e que me fez cometer alguns erros. Felizmente não foram nenhum erros terminais,
mas que me deu ali alguns sustos a meio do setor, mas que felizmente correu tudo bem e conseguimos acabar o setor em primeiro com alguns segundos de vantagem e ter o carro operacional para no dia seguinte podermos atacar. Nem sequer problemas de pneus, nada, porque foram visíveis alguns furos, nomeadamente com o Tiago, que teve então uma sequência de vários furos. No seu caso, conseguiu evitá-los todos com com os seus pneus. Sim, sem dúvida, não tivemos problemas de furos nenhuns, tivemos sim problemas de desgaste, obviamente, às Uhum. velocidades que se andava e o terreno estava muito duro, os pneus chegavam ao final dos 150 km e pronto, faziam 150 km e no dia a seguir já não dava para arrancar com eles. Uhum. E acha que essa posição inicial na entrada para os troços também o favoreceu e também ajudou no resultado conjunto, sabendo que teria menos pó, obviamente, quem vem atrás e que vem à procura de um outro resultado. Acha que também poderá ser esse um dos segredos para a vitória, que vamos falar já de seguida, mas pelo menos para o final do primeiro dia ser o primeiro, acha que poderá ser esse um dos segredos ou não houve interferência por partir Não à sei, frente? não sei se foi um dos segredos ou não, confesso que não tenho experiência para dizer se é um segredo, se fiz bem, se fiz mal, como disse, foi um toque pessoal que eu quis dar. Uhum. No entanto, somos agora pós-corrida é sempre mais fácil. Pós-corrida analisarmos, acho que escolhi bem em partir em primeiro, porque o João Ramos, penso que teve problemas no quilómetro 5, 6, confesso, não sei bem, e que teve problemas e que se eu partisse atrás dele, se calhar ia apanhar pó e ia perder um tempo. Portanto, após a corrida, sem dúvida que partir em primeiro foi bom, mas é como eu disse, depois das corridas é muito fácil analisar ou ver o que errarmos, mas se fosse hoje, fazia exatamente da mesma maneira. Claro que sim. E no segundo dia e último, portanto, domingo, foi partir de primeiro, manter alguma distância, deu para sustos também no meio disso tudo, ou já estava mais tranquilo, tinha percebido que aquele é o seu ritmo, estava na posição certa e esqueceu, preocupou-se só em olhar para a frente em vez de olhar para trás, João. Sim, sem dúvida. No domingo fizemos uma etapa, acho que perfeita. Perfeito, não estou a falar em termos de tempo, em termos de desempenho, tanto eu como o David, fomos os dois, não só eu, mas como o David também, muito mais calmos, sem não cometemos qualquer erro, andámos sempre certinhos, não tivemos sustos nenhuns, impusemos um ritmo forte desde o início. Obviamente não podíamos adormecer, porque sabíamos que os pilotos brasileiros, o Cristiano Marques e o Tiago Reis, vinham ali e queriam nos atacar, estávamos ali todos muito próximos, mas sim, felizmente conseguimos levar a melhor no final do troço e estamos muito contentes. Uhum. Esta vitória vem, neste caso, também complicar, vamos dizer, na sua cabeça as suas contas, porque falávamos disso antes, a prioridade é europeu, mas uma vitória como esta numa prova tão importante, logo contra os adversários todos que poderiam ter, pode obrigar aqui a refazer alguma da sua estratégia para 2022, como ouvíamos antes, ou pelo contrário, está definido e aqui Portugal será sempre um segundo ponto e não o Não, primeiro. para já, Portugal, com todo o respeito e com todo o orgulho que tenho por Portugal, está no segundo plano para este ano. O plano está assim no europeu, focar-nos no europeu, obtemos o melhor resultado possível. Como disse, a prova de Beja e a prova de Garândola são uma preparação para o europeu, para acumularmos quilómetros para conseguirmos estar fortes no europeu. E como também já disse, Portugal sim, se tivermos tempo e em termos de logística estaremos presentes em algumas provas, mas só para marcar presença, não vamos abdicar de alguma prova do europeu ou de Marrocos, também faço questão de fazer, de Andaluzia ou Aragão, para fazer uma corrida em Portugal. Muito bem. Vamos à pergunta final, que tem a ver naturalmente com todas as pessoas que o acompanham, que estavam à sua volta durante toda esta prova e mesmo na zona de assistência, onde eu estive consigo também. Foi importante para si ter aqueles seus amigos, mas também, em especial, o famoso Paulo Rui Ferreira também ali de lado, a estar a seu lado e a puxar, ou tentou sempre abster-se de o pai só o ouvir ao final do dia? Isto é, durante a prova, a fazer por esquecer essa pressão pessoal, podemos dizer, familiar. O meu pai felizmente não me impõe qualquer pressão pessoal ou familiar, está sempre ali pronto a apoiar e eu tento ouvi-lo ao máximo. Tem uma experiência todo terreno de cerca de mais de 10 anos, 12 anos penso eu, portanto é sempre muito importante ouvir o que ele tem para dizer, o que é que seja, a mínima coisa que seja é importante, pode ser a diferença entre fazermos um bom resultado ou termos algum acidente, como ele tem também o meu amigo Ricardo Porém, que também é um piloto como todos conhecemos, um grande piloto muito rápido, com muitíssima experiência e que tenho, ao longo destes anos do terreno, passa a expressão, tenho sido uma esponja ao pé dele, absorvo tudo o que ele me tenta ensinar e faço questão que ele ande sempre comigo para aprender o máximo com ele. E faz muitíssimo bem. Deixo-lhe a oportunidade de agradecimentos, já deixou aqui alguns que eu ouvi, mas como sei que tem apoios, como a Boncar, por exemplo, por aí no seu fato hoje
de, entre aspas, competição. Quero deixar aqui alguns agradecimentos em especial de ter proporcionado esta experiência fantástica de andar no Mini, aqui no caso concreto na prova de abertura do Campeonato de Portugal todo o terreno. João? Sim, sem dúvida. Como já disse, agradecer ao meu pai a oportunidade e a confiança de entregar um Mini da X-Ride a um jovem de 22 anos, fazer uma prova de campeonato nacional. Acredito que não seja uma tarefa fácil, mas sei que ele tem plena confiança em mim e que conseguiríamos obter um bom resultado. Agradecer ainda ao meu amigo Ricardo Porém, como já disse, toda a ajuda que me tem dado, não só este ano, mas como desde o meu primeiro contacto com o todo terreno. A ARC, a confiança de me dar apoio durante esta prova e o resto do ano. Agradecer e dar os parabéns também ao David Monteiro, porque muitas vezes os navegadores nestas partes são um bocadinho esquecidos, mas sem eles nós não éramos nada, não nos conseguimos orientar, e sem dúvida que o David, pelo menos dentro do meu carro, é um papel fundamental. Sem ele acho que as coisas não correriam bem. Ok. Em relação ao final do ano, correndo bem as coisas como correram aqui em Beja, e imaginando no Europeu um excelente resultado, pode estar em preparação um projeto de Dakar já 2023 ou teríamos de ter começado antes? Não está no projeto um Dakar nem em 2023 e em 2024 penso também não. Obviamente que é um sonho que eu tenho, sem dúvida. Acho que todos os pilotos do terreno ambicionam um dia fazer o Dakar, a prova do terreno mais dura do mundo, mas requer muita experiência e muita disponibilidade monetária e mental para fazer um Dakar. Requer pelo menos um ano de preparação, e exige que eu tenha muita mais experiência em dunas e naquele tipo de terreno que neste momento não tenho. Tenho só um Rally de Marrocos feito e pouca experiência. Agora sim, também já tenho um carro, digamos, capaz e que conseguia ir ao deserto, mas no carro não é tudo, falta eu evoluir, e isso só com os anos se melhorará. Muito bem, vamos estar aqui, se Deus quiser, a acompanhar essa evolução, que é uma evolução natural e daquilo que já conhecemos do João e o seu projeto, desde que começou devagarinho, vamos dizer, nos T2, mas eram uns passos seguros e sabíamos que isto iria acontecer, a vitória à geral, e agora falta também ter a certeza que mais tarde ou mais cedo vai acontecer o passo seguinte. Da minha parte, João, agradecer a sua disponibilidade, poucas horas depois e mesmo com a vida agitada, ainda arranjou aqui uns minutos para partilhar connosco as emoções desta vitória importante na base de Beja. Ficam os votos que seja a primeira de muitas, pelo menos será bom para o todo o terreno e naturalmente para o seu próprio projeto, vamos dizer pessoal, mas aqui com uma aposta, se vencer também no europeu, importante para Portugal, também vai ficar a representar-nos bem, por isso só nos resta, neste caso, primeiro de tudo, agradecer a disponibilidade, mas também desejar muitas felicidades para este ano de 2022. João, uma boa noite e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Gonçalo. Boa noite. Boa noite e até breve. Obrigado. Obrigado.